Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito empresarial. Lembrando que até o presente momento nós já trouxemos dentro de uma introdução o conceito, pontuamos por demais a ideia de aviamento, que traduz aquele potencial de lucratividade, lembrando que muitas vezes ele está relacionado àqueles bens chamados de bens imateriais, e derradeiramente trouxemos a discussão acerca da competência. A partir também do final do bloco passado, nós entramos no ponto empresarial, e dentro de ponto empresarial eu comecei a trazer aquela balança, a discussão do que o locatário pode fazer e daquilo que o locador pode fazer. Lembrando que o locatário ele tem a chamada ação renovatória, né? Ação renovatória que se dá de forma compulsória. Em contrapartida, o locador do imóvel, e é a partir daqui que nós daremos o start da nossa aula, ele tem, na verdade, a chamada ação. Qual tipo de ação? Ação de retomada. E notem, essa ação de retomada, ela pode se sobrepor à ação renovatória. Que loucura, prof. É verdade? É verdade. Então vamos começar a falar da ação de retomada do imóvel, uma ação, obviamente, que deve ser realizada aí pelo locador. Primeiro detalhe é o seguinte: quais são as situações que o locador pode ofertar essa ação de retomada do imóvel, lembrando, obviamente, que ela irá se sobressair à ação renovatória. Bem, primeira situação é aquela em que o locatário, quando ele pleiteia a ação renovatória, ele não possui, na verdade, os requisitos legais, aqueles requisitos pontuados na lei. Lembrando que muitas vezes, aquela que ocorre com maior periodicidade, maior habitualidade, é justamente a inobservância daquele prazo final, aquele prazo fatal, né? Ou seja, a gente só pode pleitear a ação renovatória pelo menos nos últimos, antes dos últimos 6 meses ao vencimento do contrato. Lembrando que o direito não socorre aos que dormem, até porque camarão que dorme a onda leva. Que loucura, prof, verdade. Segunda situação. A segunda situação é aquela em que, obviamente, o locatário, quando ele oferece a ação renovatória, ele coloca ali um valor que não mais condiz com a veracidade daquele ponto empresarial. Em outras palavras, o locatário, quando ele oferece dentro de um novo contrato na ação renovatória do imóvel, ele coloca um valor que não condiz mais com o valor que deve ser pago, com o valor que deve ser adimplido. Então ele oferece um valor aquém daquilo que, obviamente, aquele ponto, obviamente, hoje, traduziria. Um ponto hoje que muitas vezes acabou sendo valorado com o perfazer do tempo. Surgiram novas lojas, novos empreendimentos em seu entorno, algo do gênero. Tudo bem? Terceira situação. A terceira situação, ela se perfaz naquela hipótese que um terceiro, ele vem e oferece uma quantia maior que o locatário. Isso pode acontecer? Claro que pode. Só que daí, obviamente, o locador, ele pode ofertar aquele ponto para o terceiro. Lembrando, contudo, entretanto, todavia, que como o locatário ele já se encontra no imóvel, ele vai ter a preferência. Tem a preferência se ele oferecer a mesma quantia de terceiro até a data da sentença. Então, se ele oferece tanto por tanto, ou seja, a mesma medida, a mesma quantidade, óbvio que ele vai ter a preferência legal, ele tem a prelação, ou a preempção. Show de bola? Que são, na verdade, terminologias que trabalham com sinonímia. Show? Leve, leve, vamos além. Uma observação aqui dentro. Qual observação? A observação é a seguinte: em algumas situações, dentro desses requisitos para ação de retomada do imóvel, então vamos lá, em algumas situações, dentro dessa ação de retomada do imóvel, essa terceira, são 5 em verdade, então na terceira, que um terceiro está oferecendo a quantia de dinheiro, o que nós devemos observar? Devemos observar que caberá uma indenização ao locatário. Que loucura! Quando que cabe essa indenização locatária? Em 3 situações. Por que 3? Porque 3 é mágico. Pai, Filho, Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Eusades, Poseidon, fato típico, Cristo culpável, Que loucura, prof. Tô empolgado, tô entendendo. Eu também. Quais são essas situações, então, que nós teríamos aí uma indenização? Primeira situação, se aquele terceiro que ofereceu dinheiro para ficar naquele ponto, exercer a mesma atividade empresária do locatário. Que putaria! É verdade. Justamente por isso que caberá a indenização. Em outras palavras, meu ponto, meu ponto empresarial que eu possuo, tem lá um comércio que vende, comércio, vírgula, tem na verdade um cabeleireiro, show de bola. Um outro terceiro oferece o valor para aquele ponto.
Show, eu retiro o cabeleireiro. Qual que é a atividade? É a mesma, outro cabeleireiro. Porra, que putaria. Ele tá pegando, de certa forma, a freguesia daquele terceiro, né? Daquele locatário que já se encontrava. Então o terceiro ele pega a freguesia. Lembra que freguesia é em relação ao local. A mesma atividade no mesmo local. Vai ser indenizado o locatário. Segunda situação. Segunda situação se dá no caso de insinceridade. Insinceridade, ou seja, não foi sincero, né? Quem que não foi sincero? O proprietário do imóvel, o locador. Por quê? Porque a gente pode ver, e vou dar um exemplo já trazendo a quarta hipótese, mas a gente volta para ela, não precisa anotar agora. Qual que é a quarta hipótese? Vocês sabem, o locador, ele pode retomar o imóvel se ele, por exemplo, quiser para ele mesmo. Ele fala assim, olha, eu agora decidi criar sei lá, uma startup e nessa startup eu vou precisar desse ponto empresarial para mim mesmo. E daí? Ele alega isso, mas na verdade não era para ele. Ele vendeu para um terceiro, aliás, vendeu não. Ele locou para um terceiro, né? Ou seja, ele passou para um terceiro. Que putaria! Ele não foi sincero na sua justificativa. Se ele não foi sincero na sua justificativa, também caberá a indenização. Para quem? Para quem? Para quem? Para o locatário. Terceira situação em que cabe a indenização. A terceira situação é a seguinte. Gente, o locador, quando ele pede a retomada de imóvel, ele vai ter que pedir por uma dessas 5 situações que eu estou trazendo para vocês, né? Ou seja, por uma dessas 5 hipóteses. Que eu já ventilei, na verdade, 3 delas. Vou depois para outras 2. O que acontece? Ele, por exemplo, fala assim, olha, eu vou pegar esse imóvel para mim, porque eu vou criar um determinado empreendimento. Show de bola. Só que ele não cria esse empreendimento que ele alegou no prazo de 3 meses. Então, se ele não traz o fim que ele pelo menos justificou para o locatário no prazo de 3 meses, o locatário terá direito a uma indenização. Então, essas são as 3 situações em que o locatário recebe uma indenização do locador. Show de bola? Quarta situação, então, quarta hipótese que a gente pode entrar com essa ação de retomada é justamente na hipótese, na situação do locador pedir para ele mesmo. E qual que é a quinta? A quinta é a seguinte, vocês não sabem, o locador ele não pede para ele mesmo, ele pede para o seu cônjuge, para o seu ascendente, para o seu descendente, desde que seu cônjuge, ascendente e descendente, eles possuam uma atividade empresarial que já exista dentro de um prazo de 1 ano. Então, se uma atividade já está sendo exercida, já está sendo realizada no interstício aí de 1 ano, ele pode pleitear isso daí, lembrando, obviamente, né, por demais, o quê? Que já tem que estar há 1 ano a essa atividade sendo exercida. Ah, um detalhe, essa quarta e quinta hipótese, então, observação, essa quarta e quinta hipótese, observação, essa quarta e quinta hipótese para proprietário e também para cônjuge, ascendente, etc., né, ela não serve quando nós trabalharmos com relação de ponto empresarial dentro de shopping center. A gente vai falar dentro desse bloco, acredito, só sobre shopping center. Que loucura, prof, que legal, show de bola. Então, dentro de shopping center não serve, não orna essa quarta e quinta hipótese, tá? Para eventualmente a retomada do imóvel. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo. Vamos além. O que você quer falar a partir de agora? Quero falar a partir de agora uma outra observação. Qual observação? Se essa ação de retomada do imóvel ela for procedente, o juiz ele fará um despejo. Então fará, obviamente, um despejo. Despeja o locatário, porque o indivíduo que é o locador, ele de fato retomou o imóvel. E lembrando que o locatário, ele poderia entrar eventualmente com recurso, e esse recurso só teria um efeito de natureza devolutiva e não suspensiva. Tudo bem? Show de bola, tranquilo, tranquilo. Agora sim, quero trabalhar com vocês dentro de shopping centers. O que é detalhe importante? Gente, shopping centers a gente sabe, né? É um local que centraliza aí várias atividades empresariais, né? Essas várias atividades empresariais, elas se pautam em contratos de locação que tá na lei de locação, muitas vezes servem para os estabelecimentos dos shopping centers, só que temos algumas observações. O que? Quando o sujeito, na verdade, ele loca um ponto empresarial havido, existente dentro de shopping centers, eles têm alguns deveres diversos, eles têm alguns requisitos diferentes, né? Diferentes das demais locações. Quais são esses requisitos? Primeiro detalhe, gente, ele vai ter que pagar, né, aquela permanência, lembrando que essa permanência, muitas vezes, ela é paga de 3 formas. Quais 3 formas? Mensalidades fixas, tudo bem? Mensalidades ajustáveis mês a mês, ou seja, mensalidades ajustáveis mês a mês, vocês entenderam? Porque é mensalidade, tranquilo?
E a terceira, um valor em relação às vendas, ou seja, a parte que está locando, ela vai receber o quê? Um percentual das vendas. Um percentual que na prática, gente, acaba variando aí de 4 a 12%. Então, em outras palavras, o locador ele vai receber do locatário de 4 a 12%. Essa é uma primeira proposta, né? Lembrando que muitas vezes, por demais, quem fica com todas essas locações é justamente o empreendedor, né? A pessoa que realizou o shopping center. Show de bola? Beleza, beleza. Ou seja, você não tem muitas vezes a venda do ponto empresarial, porque fica tudo nas mãos do empreendedor que materializou, que concretizou, né? Que, enfim, estabeleceu aí o shopping center. Segunda situação, também segunda aí exigência que compete ao sujeito que vai locar, o locatário. Qual? A seguinte, né? Esse indivíduo, ele tem que pagar a chamada res esperata. O que é a res esperata? Gente, vocês sabem que um shopping center ele é composto aí por uma pluralidade de lojas. Show de bola. Essa pluralidade de lojas ela tem um potencial de lucratividade, que é chamado de tenant mix, né? Tenant mix. Tenant escreve T-E-N-A-N-T, né? Tenant mix. O que acontece? Ele vai ter, então, obviamente, uma quantidade de fregueses que vão naquele local sabendo que aquele local, por exemplo, oferecem, na verdade, vários serviços, vários bens a serem ofertados. Então, por isso que esse sujeito que aluga dentro de um shopping center, ele tem que pagar uma chamada res esperata. O que é a res esperata? Seria a coisa, res é a coisa, né? Res, ou seja, a coisa que se espera, a quantidade de bens que se espera oriundo do fluxo de pessoas que vão circular dentro daquela localidade, que é o shopping center. Então, você tem que pagar uma res esperata, mesmo sabendo que muitas vezes não surjam esses fregueses, tem que pagar. Que loucura, prof. Loucura, né? E vou além. Terceiro detalhe, terceira exigência aí que recai, que sopesa ao indivíduo que loca dentro de um shopping center. Qual, prof? Tô empolgado. É o seguinte, gente. Eles têm que pagar uma mensalidade dupla no mês de dezembro. Por que mensalidade dupla no mês de dezembro? Porque em dezembro as custas aumentam. Lembram sempre, né? Eles têm custo aí para fazer merchan, trazer o Papai Noel, né? Fazer decoração de Natal. Então eles sempre vão, na verdade, ampliar as custas, dobrar a mensalidade no mês de dezembro. Esses são os requisitos que sopesam, que recaem sobre o locatário. Show de bola? Tranquilo, né? Sossegado. Agora, em relação às ações. Em relação às ações, eu já apontei para vocês que a ação de retomada não cai naquela situação de proprietário, né? Por demais, a ação de retomada não cai se o próprio, né, indivíduo locador, ele também quiser alocar aí para, né, trazer o ponto empresarial para seu cônjuge ascendente, para uma atividade empresária que já está há um mês. Em contrapartida, e essa é a segunda observação que eu quero trazer aqui dentro, é a seguinte: a pessoa que pleiteia a ação renovatória, muitas vezes ela não terá essa ação renovatória. Por quê? Porque pode ocorrer a retirada da possibilidade dele renovar. Em quais hipóteses? Primeira situação que a gente pode falar, se houver uma degradação no locatário, né? Segunda situação, outro motivo que demonstra muitas vezes um prejuízo, enfim, para aquela localidade como um todo. Ou seja, o sujeito ele oferece um serviço de uma maneira tão inadequada, mas tão inadequada, que acaba meio que afastando a res esperata, acaba afastando a quantidade de pessoas. Então, em outras palavras, é possível a ruptura desse contrato. Tudo bem? Então, em outros dizeres, nessas duas hipóteses aí, é viável, até mesmo possível, a ruptura dessa chamada ação de renovação. Dito isso, gente, deixo para vocês desde já, um forte abraço. No próximo bloco eu vou começar a falar sobre alienação, usufruto, né, e tudo mais. Desde já, então, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos, gente. Até mais. Tchau, tchau.